Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. Olha só, o De Arrascaeta deu uma entrevista importante aí para a imprensa esportiva, falando sobre uma suposta crise que querem instalar no Flamengo. Tem novidades sobre renovação do contrato do técnico Felipe Luiz. Vamos analisar todas as informações do Mengão, mas antes, chega aqui, dá aquela moral de sempre, deixa o seu like. Vamos bater juntos uma meta de 4.000 likes para esse vídeo. Para isso, eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos. Para isso, eu preciso da força da torcida do Nação. E vai nos comentários aí e coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Santa Catarina. Coloca o seu estado ou a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme e Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. Bora pras últimas informações do Flamengo. É o rubro-negro porque a ESPN conversou de forma exclusiva com a Arrascaeta, que falou sobre vários assuntos, entre os quais a necessidade de um apoio incondicional do seu torcedor. A gente sabe que eu já estou muito tempo nesse clube, então sempre tentam criar uma crise de fora para dentro que a gente tenta sustentar da melhor forma possível aqui. E uma derrota não nos pode desestabilizar a nós, como grupo, como equipe, e por isso é que eu falo para o nosso torcedor, é momento de acreditar, é momento de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores, e eu acredito muito neles, e a gente está trabalhando da melhor forma possível para que os resultados dentro do campo possam acontecer da melhor forma possível. Vamos lá, vamos debater o Flamengo também, com semana importantíssima, compromissos, como disse o Zupac, Libertadores, Palmeiras, e a gente tem os números recentes do Flamengo para entrar no nosso telão. É o Flamengo desde a goleada contra o Vitória, né? 8 jogos, 50% de aproveitamento, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados, 6 sofridos. Disse o Arrascaeta, apoio, querem criar uma crise de fora para dentro e tudo mais. A gente sabe, o torcedor rubro-negro é exigente, gosta de futebol vistoso. Bastou a derrota para o Bahia para críticas, Samuel Lino, diretoria e tudo mais. Presidente, no caso o BAP. Queria que você falasse sobre o que disse o Arrascaeta. Algumas coisas, né? Primeiro, é curioso que esse aproveitamento de 50% tenha acontecido logo depois do jogo em que todo mundo falou, bom, acabou. Se o Flamengo agora ficar perto desse nível de desempenho, como é que vai haver competição, né? E é claro, o próprio resultado diz, né? Uma vitória por 8-0 é uma coisa completamente fora do que é normal, mesmo que tenha sido merecida, e foi, mesmo que tenha sido um futebol encantador, e ele apareceu. O campeonato ele é várias vezes mais difícil do que aquela noite específica no Maracanã. Mesmo que o Flamengo tenha a possibilidade, em termos de potencial técnico, de fazer coisas parecidas, não tão largas, com diversas equipes, né? E se não aconteceu ainda é porque o campeonato, além de ser difícil, o Flamengo também mostra as suas irregularidades. Eu não sei se eu concordo necessariamente com o De Arrascaeta, que é um dos jogadores que eu mais admiro aqui no futebol brasileiro, com essa coisa de estão tentando criar de fora para dentro um momento de instabilidade. Acho que o Flamengo não perde com frequência. Quando uma equipe desse nível, principalmente a campanha que fazia no Campeonato Brasileiro, é derrotada da forma que o Flamengo foi pelo Bahia, com 2 expulsões, uma delas logo no início, que evidentemente desequilibrou o jogo, mas nada de equivocado aconteceu em termos de arbitragem, o Bahia mereceu vencer. É preciso entender que esse tipo de coisa faz parte da trajetória de praticamente todos os times e pode ter sido um ponto negativo num desempenho abaixo do potencial do Flamengo, aquilo que se espera num lugar onde é difícil jogar contra uma equipe boa, que é a equipe do Bahia. Agora, o que vem pela frente tem que ter o apoio do torcedor, porque o Flamengo está na caminhada para ganhar 2 troféus, os mais importantes do calendário de uma equipe brasileira, no nosso calendário doméstico e, evidentemente, no calendário sul-americano com a Libertadores. E eu não vejo motivo, embora eu entenda por que o De Arrascaeta fez um apelo ao torcedor no sentido de ter apoio, eu não vejo motivo para a torcida não fazer exatamente isso. Porque, primeiro, é o que ela normalmente faz. Sim, com um nível de exigência que às vezes é um pouco, exagerado. Mas
o apoio da torcida do Flamengo estará lá, em especial nesse momento em que as semifinais da Libertadores se aproximam e rodadas muito importantes do Campeonato Brasileiro também. Apoio da torcida do Flamengo é o assunto, Zupac, eu quero te ouvir nesse momento de disputa de Brasileirão e disputa de Libertadores. Isso é muito importante. O torcedor rubro-negro, ele é um torcedor muito exigente em relação ao desempenho da equipe, e o Flamengo tem oscilado um pouco e isso traz o nível de impaciência, no meu entendimento, ser muito mais alto do que deveria, mas é parte da cultura de arquibancada, e esse apoio se faz muito importante para agora, porque o Flamengo, nessa sequência complicada que eu citei, mas são 3 jogos consecutivos no Rio de Janeiro. Então o contato com o torcedor vai ser frequente e tentar fazer uso disso como arma, né, e não como pressão para ele, Flamengo, é fundamental, né? 3 jogos seguidos no Rio, Botafogo fora, visitante, né, mas o jogo no Rio vai ter contato com torcida, e aí Flamengo, Palmeiras no Maracanã, no grande jogo do campeonato até aqui, e a primeira semifinal com o Racing também no Maracanã, um jogo muito árduo, o Racing é um time muito complicado, o Flamengo define fora, então é uma sequência em que o Flamengo tem que responder dentro de campo de maneira mais regular, né, do que vem mostrando. O Flamengo tem bons momentos nos jogos, mas tem oscilado mais do que a gente espera. Isso tem custado alguns pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Então o time tem que responder dentro de campo e o time também espera que a hora que as coisas não forem tão bem, que eles tenham a arquibancada para contar. E historicamente essa é a cultura da torcida do Flamengo, e especialmente em jogos dessa proporção, isso deve ser visto mais uma vez. E o Arrascaeta, a gente está vendo os lances dele aqui, é até complicado, até confidenciar aqui, enquanto o André vai comentando, enquanto você vai perguntando pro André, dá uma olhada aqui olhando, e aí às vezes a gente sai de viagem. O gol do Arrascaeta contra o Vitória, que mostrou agora há pouco aqui, eu perdi a noção do programa, porque você fica assim, é pornográfico o que faz o Arrascaeta dentro de campo na atual temporada. Isso acontece direto comigo, ainda bem que eu não sou o único. Vocês vão falando e às vezes eu falo, caramba, eu não lembrava desse gol. É loucura. É loucura. Vamos ouvir, até sobre o que disse o Zupac, o torcedor quer saber. Renovação, ele tem contrato até o fim do ano que vem, então mas com um cara desse tipo, você começa já a pensar um pouco antes da hora. Ele falou de forma breve sobre o tema. Fala como que tá esse processo de renovação, que a torcida fica curiosa, né? Estamos aí, conversando aí, quase tudo certo. Estamos conversando, quase tudo certo. Renovação, um prêmio merecido. Atacante em 2025, o Arrascaeta. Arrascaeta pelo Flamengo em 2025, 49 jogos, 19 gols, 0,39 por jogo, assistências 13, ou seja, ele participou de 32 gols em 49 partidas, minutos para participar de gols 107. Até o momento, o melhor jogador do ESPN, bola de prata, nota 7,5. André, eu sei que é muito difícil comparativos, assim, porque eu ia jogar pra você assim, é a melhor versão do Arrascaeta que já tivemos, e já teve boa, inclusive no Cruzeiro, depois Flamengo, mas, cara, eu tenho a percepção que esse ano ele subiu ainda um patamar, assim, se era possível, tanto de efetividade quanto de lances com frequência mágica. Assistência não foi porque o Samuel Lino não fez gol, eu não tô falando isso pra fazer coro com aquele cara que escreveu Samuel Lino peladeiro. Mas aquele passe é uma brincadeira. Mágico, quero te ouvir, André. A impressão que eu tenho é que ele está mais em campo. Isso é um bom ponto. Ele está mais presente, mas pode ser uma impressão justamente pelo fato dele ter aparecido, estar aparecendo com tanto destaque, com essa frequência. É óbvio, né? O cara receber os elogios que o De Arrascaeta vem recebendo, ele precisa estar em campo, ele precisa jogar, mas nem todos os jogadores que atuam frequentemente atingem níveis tão altos como ele tem feito. Então eu acho que como essa é uma demonstração bem natural da capacidade dele, ele não está assombrando as pessoas ao jogar um futebol que nunca ninguém viu em toda a carreira dele, não. Isso é o De Arrascaeta normal. É isso que o Flamengo contratou e é isso que a torcida quer ver. Mas ele já foi tantas vezes prejudicado nas temporadas anteriores por lesões, algumas vezes tomando bastante tempo, e aí até voltar tem a recuperação física, tem o ritmo. Ele me parece estar mais saudável do que na maior parte do tempo em que ele jogou no Flamengo, e essa condição dá a ele essa possibilidade de jogar com frequência e
estando em campo, fazer o que ele tem feito. A minha impressão é essa. A gente vai, inclusive, mostrar outros trechos ao longo de toda a nossa programação nessa entrevista. Zupac, o que eu acho que esse ano traz de componente, o André esbarrou nessa questão de jogo. Dar a impressão de estar jogando mais. Eu não sei se essa é uma impressão, eu também tenho, mas pelo menos dele estar mais saudável, né? A gente tinha um certo pubalgia e tudo mais. E isso é um coeficiente importante em momento de discussão, de renovação. E nesse ano a gente tem a percepção de estar mais disponível para jogar o Arrascaeta. E claro, isso seria um perigo para discutir renovação. Não só fisicamente, mas claramente ele está mais forte do ponto de vista físico. E isso se reflete não só em constância, em minutos jogados, mas no papel dele na equipe, né? Porque o Arrascaeta é o 10, ele é o maestro. Esse ano ele é o 10, ele é o maestro, ele é o goleador. Então, assim, uma quantidade de gols enorme para o perfil de jogador que ele tem. Ele já teve temporada de muitos gols, mas essa é a temporada mais artilheira. Ainda não é a temporada de maior número de assistência, mas a temporada não acabou. Agora, o número de participação em gols, né? Quando você cruza esses dois dados, o Arrascaeta é, assim, disparado o grande jogador do Flamengo na temporada. Em outras temporadas, a gente discutia Pedro, Arrascaeta, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Arrascaeta. Essa temporada não, o Arrascaeta ele é soberano, grande craque do Flamengo. A gente viu aí, ele lidera o troféu Bola de Prata. Para mim, mais que o Bola de Prata fala sobre Campeonato Brasileiro. Para mim, mais, ele é o grande jogador do futebol brasileiro no ano inteiro, qualquer que seja a competição, assim, uma temporada realmente espetacular. As renovações do Arrascaeta geralmente são complexas. O seu agente é o Daniel Fonseca, foi atacante uruguaio na década de 90, antes da geração de Forlan, Lugano, Cavani, Soares e companhia, era um bom centroavante, mas nunca foi fácil negociar renovações do Arrascaeta no Cruzeiro e no Flamengo. Gostei do otimismo dele. Espero que o otimismo dele se comprove na prática, no papel, porque para o Flamengo ter o Arrascaeta é sempre, indiscutivelmente, uma vantagem. Sobre renovação, Felipe Luiz, técnico do clube, tem contrato até o fim do ano. O presidente BAP falou sobre o tema em entrevista ao GE. Esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele diz que quer ficar, então eu acredito que a gente tenha totais possibilidades disso acontecer. Mas são muitas coisas que têm de ser consideradas. O que faz um casal permanecer casado? A vontade dos dois, no momento certo. Até agora nós temos esse alinhamento. Começando essa discussão contigo, Zupac, como é que você vê o caso Felipe Luiz? O Felipe é um cara que já teve um assédio europeu, né? Já teve proposta do Fenerbahçe, ele não quis ir, já teve outras sondagens. E o Flamengo sabe, e o Felipe sabe, que do jeito que as coisas andam, essa vai ser uma tônica. A cada janela de meio ou de fim de ano, a cada turbulência em times europeus, dependendo de qual for o nível do time, o nome do Felipe vai entrar em conversa. Então, cedo ou tarde, o Flamengo vai ter que lidar com o desejo do Felipe de dar o passo que todo mundo sabe que ele vai dar, porque ele é um cara preparado para isso, que se prepara para isso, que é o futebol europeu. Enquanto isso não acontece, e enquanto o que ele entrega de rendimento seja o que o Flamengo espera, e isso acontece, né? Esse é um casamento que tem que perdurar. Acho que neste momento da carreira do Felipe e neste momento do desenvolvimento do trabalho do Flamengo, a melhor coisa para os dois é continuar. Acho que para o Felipe agora o melhor é continuar no Flamengo também, esticar um pouco mais esse trabalho. Mas a gente sabe que a cada janela europeia vai ter algum lugar em que o nome do Felipe vai ser comentado. E vai chegar um momento que vai ficar difícil para o Flamengo segurar. Enquanto isso, renova o contrato, porque um precisa do outro. Um faz muito bem ao outro. André? Eu estou de pleno acordo com a opinião do Gustavo. E quando veio à tona aí o interesse do Fenerbahçe, eu também entendia que seria um passo mal dado, né, na carreira do Felipe Luiz, se ele resolvesse interromper o trabalho dele no Flamengo para ir treinar esse nível de clube, né? Eu não estou criticando o Fenerbahçe, eu estou querendo só fazer uma comparação. O Fenerbahçe ofereceria esportivamente ao Felipe Luiz aquilo que o Flamengo oferece? Esse é o ponto. Então não é uma questão de salário, não é uma questão de fazer uma ponte para a Europa para dali dar um salto para um clube maior, numa liga mais importante. A minha impressão é que o Felipe vai poder escolher o momento adequado e o local certo para entrar no mercado europeu.
E enquanto isso não acontecer, e é sempre necessário ponderar o momento que ele está vivendo no Flamengo, o suporte que ele tem da diretoria, seu relacionamento com os jogadores, o desempenho do time na temporada, e tudo isso me leva a pensar que o Felipe ainda deve continuar no Flamengo por um bom período. Na hora certa, quando ele sentir provavelmente que o trabalho dele ficou completo aqui, dirigindo e comandando o Flamengo, ele vai olhar para ver qual é a sua perspectiva. Eu já disse isso aqui no programa a respeito do que eu entendo que vai ser a projeção de carreira do Felipe Luiz. Futebol europeu e, num determinado momento, seleção brasileira. Não que ele vá assumir a seleção brasileira, mas ele será cotado e muito provavelmente convidado. Na boa, o Sport falar que não está vendendo manto de campo é uma piada, né? Porque ele está vendendo sim o mando de campo, só que ele vai continuar na mesma região. Ele não está indo para outro estado, ele está indo para a Grande Recife. Ele tira o jogo da Ilha do Retiro e leva para a Arena Pernambuco, que, aliás, o pouco conhecimento que eu tenho de Recife, eu sei que chegar na Ilha do Retiro é muito mais fácil o acesso do que na Arena Pernambuco, que fica num vizinho município de Recife, né? São João da Mata, se não me engano, algo nesse sentido, que tem um transporte precário para aquela região. Ou seja, o Sport, que é de Recife, sabe disso, está dificultando a ida da sua torcida ao jogo, porque a Ilha do Retiro é um estádio muito mais central do que a Arena Pernambuco. E para tirar o jogo da Ilha do Retiro, que é o seu caldeirão, que é a bombonilha, que a sua torcida faz uma diferença, o Sport está levando 3 milhões de reais limpos. Não está vendendo mando de campo, pô? Um grupo de empresários está querendo levar o jogo para outro lugar para faturar em cima. Ou seja, se deram 3 milhões, é porque vão faturar mais que isso. Ninguém vai entrar para ter prejuízo, vai ter lucro. E qual é o time que está envolvido? Flamengo. O Flamengo, essa é mais uma demonstração entre tantas que as pessoas que não são Flamengo se recusam a enxergar. Elas fingem que não veem. O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. O Sport já fez isso neste campeonato com alguma outra equipe? Que eu saiba, não. Então, o Flamengo é, sim, não preciso nem falar isso, os fatos comprovam, mas o Flamengo é sim o time que gera muito mais dinheiro, que dá muito mais audiência, que tem a maior torcida do Brasil, que tem boa parte da sua torcida no Nordeste brasileiro, que em Pernambuco tem um número expressivo de torcedores do Flamengo e que ali nos estados vizinhos também tem. Ou seja, é um jogo especial. E ainda falam assim, então que o Flamengo jogue sozinho. Tá bom. O Sport Recife discorda disso, cara, como vários outros, porque quando tem a oportunidade de enfrentar o Flamengo, o que acontece? Ou vende para um outro lugar o jogo e ganha dinheiro já antecipadamente, ou então majora o preço dos ingressos. Os ingressos nas partidas contra o Flamengo, como visitante no caso o Flamengo, são ingressos mais caros. E isso vale para todos os rivais do Flamengo. Então, é mais uma constatação óbvia da força do Flamengo, porra. O cara vai tirar o jogo do estádio dele, que é um caldeirão, hein? É um dos principais caldeirões do Brasil. É muito difícil jogar com o Sport na Ilha do Retiro, cara. Vai tirar de lá, onde a sua torcida tem um acesso facilitado, para levar lá para longe, para a Arena Pernambuco. Por quê? 3 milhões no bolso. E o estádio lá, mesmo sendo longe, com difícil acesso, os caras sabem que vai encher, porque é o Flamengo. Vai encher, pô. É o Flamengo. Vão ter lucro. É isso. Trem pagador do futebol brasileiro. Tem que ganhar mais dinheiro que os outros, né? Quem gera mais receita, quem dá mais audiência, quem leva mais público, tem que pegar uma fatia maior do bolo. Em qualquer negócio é assim que funciona. E o futebol, há muito tempo, virou um negócio. Concorda comigo? Pô, essa aí é demais. Dizer que não estamos vendendo mando de campo, não. Não. Tá. Se você achar que venda de mando de campo é levar para uma outra cidade, para um outro estado, tudo bem. Aí realmente
O Sport está levando para uma cidade vizinha a Recife, né? E tá metendo 3 milhões no bolso. É isso aí. Vou começar com essa do STJD querendo punir José Boto e 2 jogadores do Flamengo. A Procuradoria do STJD denunciou o trio do Flamengo: José Boto, Wallace e Danilo. José Boto foi denunciado por ofensa à honra. Caso seja condenado, o diretor de futebol pode pegar a punição de 15 a 90 dias de suspensão. Mas ele é dirigente, não entra em campo. Pois é, mas aí ele não vai poder acompanhar a delegação no estádio durante essa suspensão. O Wallace, denunciado por agressão a Gilberto, lateral do Bahia. A punição varia de 4 a 12 jogos de suspensão. A Procuradoria interpretou o lance de uma forma mais grave do que a maneira que a arbitragem entendeu. Além disso, o atacante vai ser julgado por reclamações com a arbitragem e pode levar uma punição mais pesada ainda. Danilo, denunciado por jogada violenta no lance em que foi expulso aos 13 minutos do primeiro tempo. Olha, sendo bem sincero, acho que o José Boto pode pegar uma multa ou até mesmo a suspensão de alguns dias. O Wallace, ele procurou e muito essa confusão toda, muito. E se for punido, não vai fazer a menor falta ao time do Flamengo atualmente. Sejamos francos, é bom que ele pegue um tempinho para esparecer um pouco a mente dele. E o Danilo, denunciado por jogada violenta, não vai pegar nada. Assim, não vai pegar nada, de verdade. Foi uma falta, entre aspas, comum que acontece em vários jogos, mas não teve maldade, muito pelo contrário, o Danilo não é um jogador violento, o histórico dele ajuda muito. Então, tá aí as informações. Alô, STJD, vocês estão em cima do Flamengo, hein? Rapaz, vamos falar sobre a atividade desse sábado. Pulgar treinando normalmente, jogador que não entra em campo desde o Mundial de Clubes, está à disposição do técnico Felipe Luiz, o que não quer dizer que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Botafogo por ser uma grama sintética. Fica essa incógnita, essa dúvida. Eu, se eu fosse jogador, eu ia pedir para ser relacionado. O cara não deve aguentar mais ficar em casa. Então, vai para o jogo, seja relacionado, nem que seja cortado em cima da hora e não fica no banco de reservas, mas pelo menos vai sentir o clima novamente de um jogo, que eu tenho certeza que ele está sentindo falta disso. Outra novidade lá no NIM foi que Rossi recebeu o prêmio de goleiro do mês do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu novamente essa premiação, de fato. Vem agarrando muito, deu algumas bobeadas aí. Não lembro qual foi o jogo, se eu não me engano, contra o Vasco. Ele saiu errado, mas enfim, foi eleito o goleiro do mês no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Paredão Rubro-Negro. Vamos lá, é o seguinte, agora é um assunto sério, galera, porque um ex-dirigente do Flamengo criticou o Wallace de maneira, eu considero maneira bem pesada, bem forte, tá? Ontem, no Maracanã, sexta-feira, teve um evento, um amistoso, inclusive Romário fazendo golaços, o que é normal, e vários ex-jogadores estavam por lá, Júlio César, Jorginho, que hoje em dia é técnico, ou era técnico, enfim, deve estar desempregado. Vários personagens estiveram por lá. Um deles é o Gilberto, aquele lateral que já jogou no Flamengo, inclusive jogou também na seleção brasileira. Ele, até meses atrás, era dirigente do Flamengo, ele era coordenador da categoria de base do Flamengo, ou seja, acompanhou vários jogadores durante esse período em que trabalhou lá no Flamengo. E ele, na zona mista, foi questionado pelo Gabriel Orffman, jornalista, sobre o Wallace, jogador que ele viu de perto nos tempos de categoria de base. E a declaração dele, gente, assim, me chamou muita atenção, porque ele foi muito sincero. Eu, de fato, não esperava uma declaração dessa. Ele disse: o Wallace é um bom menino, com essa idade é normal querer ouvir pouco, também tive 18 anos e ouvia pouco. Não foi por falta de aviso, as polêmicas em relação ao comportamento. Fui coordenador técnico do Flamengo durante 4 anos e tive muito tempo com o Wallace. Tinha carinho grande por ele, conversava. O que o mentor vai fazer agora, todo mundo já fez com ele. É ele saber ouvir e interpretar no dia a dia. Não adianta nada contratar mentor e ele não querer colocar o que foi dito. Entender o que está sendo passado. Tem muito talento, sempre foi falado para ele. O comportamental sempre foi falado. Ele é jovem, acha que pode tudo, acha que é o super-homem que não vai interferir na vida, na parte técnica. Mas é um bom menino, com um coração enorme. Ele viu que a coisa é diferente do que pensava e está tentando transformar isso, contratando uma pessoa para o quesito mental. Espero que consiga dar alegrias à torcida do Flamengo. Finalizou Gilberto. Gente, acha que é o super-homem? Foi uma declaração extremamente forte. E sobre essa questão que ele cita aí de contratar o mental coach, gente, olha só, eu não sou contra nada a mental coach, porque tem gente que fala que
contratar um mental coach é errado, porque deveria contratar o psicólogo. Cada um sabe o que é melhor para si. Agora, hoje, sábado, eu até postei isso nas minhas redes sociais, o assessor de imprensa do mental coach me procurou para fazer uma matéria. Eu até questionei, matéria com aula assim, faço, beleza. Não, é com mental coach. Não faço. E assim, e eu expliquei o porquê no meu post. Botei, tudo bem o jogador procurar um mental coach, cada um sabe o que é melhor. Agora, o mental coach ter assessor de imprensa para procurar jornalistas, para sugerir entrevista com o mental coach, para falar sobre os trabalhos, com um jogador do Flamengo e outro jogador que é ex-atleta do Botafogo e atualmente na seleção brasileira, eu já acho demais. Parece que o tal mental coach quer aparecer mais do que os próprios jogadores. Eu acho uma exposição totalmente desnecessária. Vou dar um exemplo. Eu faço terapia com uma psicóloga. Eu, como um cliente dela, jamais iria gostar de vê-la querendo aparecer na mídia, querendo chamar a atenção e falar sobre o trabalho que é feito comigo. Assim, eu não vejo a menor necessidade. Tudo bem, o Alacian pode saber, o Luiz Henrique, que é o ex-jogador também no Botafogo, também pode saber, não está nem aí. Mas eu, particularmente, não acho correto. E eu tenho esse meu direito. Eu tenho esse direito. E eu, como jornalista, não quero fazer essa entrevista. Eu tenho esse direito também. E eu gostaria da opinião de vocês em relação a isso aí. Vocês podem comentar à vontade sobre isso aí. Sobre o Alacian, que ele melhore. Porque eu já falei isso e vou repetir. Vai chegar um determinado momento que ele vai se arrepender e lá na frente ele vai falar: se eu tivesse a maturidade, com meus 20 anos, a maturidade que eu tenho hoje. Enfim, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Soube que o BAP teve uma conversa com o presidente da CBF, o Sami Chaldi, por telefone, para falar sobre Conmebol, os duelos com Racing, arbitragem. Então, assim, é bom ter esse relacionamento com a entidade máxima do futebol brasileiro, porque o que aconteceu com o Flamengo diante do Estudiantes no quesito arbitragem foi um absurdo. E a CBF ajudou o Flamengo nesse caso, inclusive no dia que o Flamengo deu entrada solicitando cancelamento do cartão do Gonzalo Plata, a sorte, entre aspas, do Flamengo é que o Sami Chaldi estava numa reunião com o presidente da Conmebol e aí o presidente da CBF acabou ajudando o Flamengo na ocasião, porque de fato o que aconteceu foi um absurdo. E para finalizar nosso vídeo, descobri uma informação extremamente interessante. Sócios do Flamengo se juntaram para viabilizar e vão pagar do próprio bolso até 4 ônibus para torcedores do Flamengo viajarem à Argentina para apoiar o time no duelo com o Racing. Só vale mencionar o seguinte: essa ação de custear os ônibus, de pagar os ônibus, partiu dos próprios sócios, que são 6. E não do clube ou da diretoria. Isso não tem nada a ver com clube ou diretoria. Ou seja, o Flamengo não vai bancar nada. Vene, como que eu faço? Eu tenho interesse, eu quero uma vaga nesse ônibus. Eu ainda não sei. Assim que me passarem, eu divulgo aqui e vocês fazem um corre de vocês aí para tentar uma vaguinha nesse ônibus. Com certeza muita gente vai querer uma vaga, porque vai ter a oportunidade de acompanhar uma semifinal de Libertadores e eu espero com o Flamengo classificado à final. Onde vai ser a final? Está marcado para Lima, mas a gente trouxe no último vídeo que tem chance de mudar por conta do momento político que o Peru vive. Para onde vai? Nós não sabemos caso mude. A priori está marcado para Lima. Vene, será em Lima? Eu não duvido de nada. A sugestão que eu dou é: você que está se planejando para ir para Lima, não compra passagem agora. Ou compra passagem com aquela possibilidade de ter reembolso, que eu vi muita gente me mandando mensagem falando: ufa, ainda bem que eu comprei com a possibilidade de reembolso. Ou faz isso, beleza? É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo, então vamos ficar de olho aí para ver o que vai acontecer na final da Libertadores da América, né? Agora, olha só, falando em Libertadores também, o Flamengo está de olho no seu adversário, no Racing, que inclusive teve uma partida do Racing neste sábado, né? E o jogador Gabriel Rojas, ele é lateral esquerdo do Racing, saiu de campo chorando ao sofrer lesão na coxa direita. Titular absoluto do time argentino, deve ser desfalque nos jogos contra o Flamengo na semifinal da Libertadores. Então, com esse, se eu não me engano, já são 3 jogadores do Racing que estão lesionados e que vão desfalcar o Racing para a partida da semifinal da Libertadores da América. Vamos ficar de olho, a gente vai ficar de olho aí em todas as informações do Racing, a preparação do Racing contra o Flamengo e também do Flamengo, claro, óbvio, né? Mas a gente tem que ficar de olho no nosso adversário. E falando também sobre informação aí, o Flamengo
ele mira como prioridade contratar um novo zagueiro. O Flamengo trata a contratação de um novo zagueiro como prioridade para a próxima janela de transferência. A informação é da jornalista Raíssa Ciprício. Atualmente o Léo Pereira e o Léo Ortiz são os titulares e com Danilo como opção. Apesar da confiança do técnico Felipe Luiz no trio defensivo, né, a diretoria entende que é necessário reforçar o setor com mais um defensor e de preferência que seja canhoto para aumentar a concorrência na zaga. Então, essas são as últimas informações do Flamengo na manhã desse domingo. Vamos ficar de olho aí para ver o que pode acontecer, a preparação do Flamengo para a partida contra o Botafogo. O Mengão está em preparação, lembrando que o Palmeiras venceu a sua partida, o jogo atrasado contra o Juventude, e agora o Flamengo não pode mais bobear, não pode mais perder pontos. O Flamengo precisa de vitórias consecutivas para poder continuar vivo na briga do título do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva, e assim que a gente tiver mais notícias, mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.